Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia dessa sexta-feira, da terceira semana da Páscoa, é muito rica. Nós escutamos na primeira leitura o relato da conversão do grande apóstolo São Paulo. Cristo no Evangelho continua o seu discurso sobre o pão da vida eterna. E hoje a Igreja no mundo inteiro celebra a memória do mártir São Jorge, um santo que precisa ser compreendido, um santo que é muito popular e as suas virtudes, a sua vida é pouco conhecida. Em primeiro lugar, eu quero saudar todos os Jorges. Nós cristãos dizemos que o dia do santo é o dia do onomástico. São José, nós parabenizamos os Josés. Dia de Santo Antônio, nome muito bonito, nós saudamos os Antônios, né? E hoje nós saudamos os Jorges. Inclusive, hoje é o dia do onomástico, já falei para vocês, sobretudo os europeus. Os europeus, eles não comemoram o dia do aniversário natalício, eles comemoram o dia do onomástico. Hoje é festa, por exemplo, na Europa, para o Papa Francisco, cujo nome é Jorge Bergoglio. E aqui eu faço uma saudação especial para o meu amigo Jorge, da Edna. Jorge, nós estamos com saudade de você. Apareça. Recado ao vivo e a cores. Hoje bem a cor mesmo. Primeiro, uma palavra a respeito dessa leitura da conversão de São Paulo. São Paulo não conheceu Jesus Cristo. São Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Mas São Paulo não perseguiu Cristo. Depois eu vou fazer uma associação de São Paulo com São Jorge, período da igreja que teve muitas perseguições. Cristo aparece uma visão para São Paulo e pergunta para São Paulo: Saulo, até então ele tinha esse nome, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não perseguiu Cristo. Por que Cristo fala, por que me persegues? Cristo, enquanto estava em vida, ele disse:
tudo o que fizerdes ao outro, estás fazendo a mim. Então, se nós perseguimos um cristão, se nós falamos mal de um cristão, se nós fazemos o bem para uma outra pessoa, nós não estamos fazendo a essa pessoa, nós estamos fazendo ao próprio Cristo. Seja o bem ou seja o mal. Se você está cuidando de um doente, você está cuidando do próprio Cristo. E se você está fazendo mal para uma outra pessoa, você está fazendo ao próprio Cristo. São Paulo fez a experiência da conversão, da mudança de vida, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, assim também como São Jorge. Nós temos a festa, essa primeira leitura que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos, é proclamada sobretudo na festa da conversão de São Paulo. Hoje, a nossa conversão deveria ver no outro Jesus Cristo. O que nós fazemos ao próximo é a Jesus Cristo. No Evangelho, o discurso do pão da vida, aparece muitas vezes essa palavra vida. Cristo diz: aquele que come a minha carne tem vida. Nós temos escutado muito outra palavra, morte. E é com tristeza que muitos cristãos hoje não têm vida. Aqueles que se diziam cristãos, estão falando aqui da perseguição que Paulo experimentou, daqui a pouco eu vou falar da perseguição que São Jorge experimentou. E o que fortalece na perseguição? Nós estamos vivendo um tempo de perseguição, estamos vivendo um tempo de pandemia. E o que nos fortalece? O pão da palavra, que tem saciado tantas pessoas, através de uma pregação, através de uma palestra, é um pão. O pão da palavra é um pão que alimenta. Mas nós não temos somente esse pão. Nós podemos comer, literalmente, o corpo de Cristo. Nós podemos tomar o sangue de Cristo, fisicamente, mas alguns por medo, e aqui cada um pode analisar os motivos do seu medo. Para algumas coisas tem medo, para outras não. Cada um aqui faça o seu exame de consciência. Por medo, não tem a plenitude de comer fisicamente o corpo de Cristo, que sacia. E diz Cristo: quem come o meu corpo tem vida. Nós somos testemunhas, porque nós, em mais de um ano de pandemia, estamos experimentando a vida, não estamos paranoicos. Por quê? Porque nós nos alimentamos do pão da palavra, nos alimentamos do pão eucarístico. Isso é que nos dá vida, vida plena. E a igreja, nesse dia, celebra o martírio que derramou sangue de São Jorge. O que significa celebrar São Jorge? Soltar foguetes? E hoje o despertador, 5 da manhã, foi um monte de foguete. Eu pensei que era Natal. Ainda estou meio tonto, né? Não sei onde estou. É Natal, o que está acontecendo? Muitos foguetes. Celebrar São Jorge é soltar foguetes? Celebrar São Jorge é comer uma feijoada? O que significa celebrar São Jorge? É um protetor que te dá sorte? Já disse, São Jorge é muito popular. Talvez faz muitos milagres, muita proteção, mas os santos, esse é o principal objetivo que nós católicos veneramos os santos. Por quê? Foram homens de carne e osso com tentações que tiveram virtudes. E quais são as virtudes heróicas que teve São Jorge, que nós também hoje somos chamados? Eu posso dizer, de forma muito catequética, que São Jorge viveu 3 martírios. O martírio da fé, o martírio dos bens materiais
e o martírio da castidade. Poucas pessoas sabem isso de São Jorge. Só vê São Jorge um cavalo, uma lança e um dragão. Só isso é que São Jorge. Que isso é uma lenda. Não sabemos se São Jorge de verdade matou um dragão, é uma lenda. Mas é que é histórico que viveu São Jorge na terra. Que foi um soldado, um militar. Hoje nós lembramos também de tantos soldados, tantos militares, que precisam ser cristãos, não militares corruptos, que fazem o mal. Não entro aqui no mérito da questão. São Jorge viveu na igreja primitiva, que foi muito perseguida. A igreja é perseguida hoje. E durante a perseguição se manifesta se uma pessoa tem fé ou não. São Jorge viveu no templo de Diocleciano, um imperador que matou muitos cristãos. Em um mês, Diocleciano matou 17 mil cristãos. Imagina o mal que esse homem fez. Poderia morrer muitos mais outros cristãos, não está contabilizado, porque alguns cristãos negaram a fé. E é na aprovação que se verifica. Hoje nós temos um novo Diocleciano. Hoje nós temos um novo inimigo. Chama-se coronavírus. É o inimigo invisível, que tem feito muitas pessoas renegar a fé. Muitas pessoas. Muitas pessoas abandonar a fé. Eu digo com tristeza. Tem irmãos aqui que faz mais de um ano que eu não vejo. Por quê? É no coronavírus, na perseguição que nós vemos a fé da pessoa. Não estou julgando aqui ninguém. O meu papel é fazer um exame de consciência. O que é essencial? A igreja, a missa ou o trabalho? O que é essencial? O pão da vida ou o pão que perece? Diocleciano fez um decreto. A palavra que mais nós temos escutado, decreto. Decretos e decretos. Proibido as celebrações eucarísticas. Os cristãos não podem celebrar. E se encontrar algum cristão celebrando missa, corta a cabeça. É arrastado diante da cidade. Nós não temos essa ameaça. Temos a ameaça de ser preso, de pagar uma multa. Mas vocês imaginam os cristãos, os primeiros cristãos, com a ameaça. E muitos derramaram sangue. Por isso hoje nós usamos o vermelho, para lembrar o sangue. E Diocleciano teve esse martírio da fé, de renegar a fé. O maior combate que nós temos, negar a nossa fé, diante dos sofrimentos, diante dos problemas. Onde está Deus? E a nossa tentação é negar a fé, renunciar a Jesus Cristo. Renuncio a Jesus Cristo. Na prática, nós negamos muitas vezes a nossa fé. É o primeiro martírio que São Jorge enfrentou, o martírio da fé. Não negou a fé. Depois eu vou falar da morte. Para não negar a fé, São Jorge foi arrastado durante a cidade e depois decapitado, para não negar a fé. E hoje, nós negamos a fé por causa de uma enfermidade. Hoje nós negamos a fé diante de uma namoradinha. Hoje nós negamos a fé diante de um afeto, diante de um beijo, como Judas. O segundo martírio que experimentou São Jorge foi o martírio dos bens materiais. São Jorge era um jovem muito bom, com muitas virtudes, e aos 24 anos já era capitão do exército. Imagina as virtudes desse homem, jovem. E diante dessa perseguição, São Jorge enfrentou Diocleciano para enfrentar os cristãos. Nós temos que ter discernimento. Ontem eu falei sobre o servo de Yahvé, um cordeiro que não abre a boca. Nós temos que ter discernimento. Quando eu devo calar minha boca e quando eu devo falar.
Como se um político interfere na nossa fé, nós ficamos calados e não falamos nada. Fica em casa, fica em casa. Tranca a porta. Vai para lá. Não vai para a igreja. Não vamos para a igreja. Temos que ter discernimento. O cristão é aquele que tem discernimento. A hora de saber falar, de enfrentar, e se for necessário ser perseguido, ser preso, iremos. Por enfrentar as autoridades que foi dada por Deus. E Jorge enfrentou o seu chefe, porque foi Diocleciano que colocou Jorge à frente do exército. E tentou comprar Jorge com bens materiais, com dinheiro, e Jorge vendeu todos os seus bens e deu aos pobres. É o martírio dos bens materiais. Eu não julgo aquelas pessoas que estão muito apegadas ao dinheiro, porque o dinheiro é um Deus, e não é à toa que Cristo diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Cristo não fala, não podeis servir a Deus e ao sexo, que é o problema para muitas pessoas. Cristo não diz, não podeis servir a Deus e ao futebol. Não. Não podeis servir a Deus e ao esporte. Não. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro que é a raiz de todos os males. E quantos estão apegados ao dinheiro? Quantos hoje não vivem uma vida plena por causa do dinheiro? Quantas brigas tem em casa por causa do dinheiro? É um ídolo, é um falso Deus. E Diocleciano e São Jorge renunciou os seus bens materiais. Esse é um martírio. É um combate, irmãos, o dinheiro. É um combate para todos. Saber administrar o dinheiro de forma cristã. Não de forma pagã. Saber quando usar o dinheiro e quando não usar o dinheiro. Ter um equilíbrio com o dinheiro, com a economia. E hoje nós somos chamados a não estarmos apegados ao dinheiro. Nós vamos para um caixão e no nosso caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada do teu dinheiro que está no banco ou debaixo do colchão ou não sei aonde, não vai levar no teu caixão. Não vai. Sem nada. Ainda vão colocar uma roupinha em você por caridade, para você não ficar tão feio lá no cemitério. Mas você vai ficar nu. Nasceu nu e vai ficar nu. Assim vai você. Você não vai levar a tua bicicleta, não vai levar o teu carro, não vai levar a tua casa, não vai levar o teu feijão, não vai levar nada. Nada. Porque estás tão apegado ao dinheiro. E hoje, celebrar São Jorge não é só soltar foguete. Celebrar São Jorge hoje é imitar a sua virtude de desapegar do dinheiro. Estás apegado ao dinheiro e não vês, e é cego. Aquele que está apegado ao dinheiro não tem discernimento, não tens. Porque está servindo a um falso Deus. É cego, como Saulo era cego. E Saulo se converteu e hoje muitos precisam se converter ao apego ao dinheiro, aos bens materiais. Um outro fato, o terceiro, com isso eu termino, da vida de São Jorge, que é pouquíssimo conhecido. Tentaram de vários modos, antes de decapitar Jorge, tentaram de vários modos matá-lo. Tentaram tirar sua fé. Tentaram literalmente Jorge ir com uma mulher. Jorge foi preso e colocaram uma mulher linda, bela, na cela de Jorge, para ele fazer sexo com essa mulher. Jogaram lá uma mulher muito bonita. À noite, quando de manhã abriram a cela, para surpresa de todos, São Jorge catequizou e batizou essa mulher.
um homem de Deus, um homem que não estava interessado no corpo de uma mulher, um homem que respeitou uma mulher. Tem São João Paulo II, ele tem umas catequeses muito belas a respeito da teologia do corpo. São João Paulo II dizia: uma mulher, a própria esposa, imagina vocês, se for olhado só como um objeto de desejo pelo próprio esposo, já é uma ofensa. Aqui poderia desenvolver outro tema sobre a beleza do corpo da mulher, sobre o respeito ao corpo da mulher, e por isso eu falo que é um terceiro martírio, respeitar uma mulher. Respeitar a tua própria esposa. Não é porque é tua esposa que dentro de 4 paredes tudo é permitido. Não. É tua esposa. Não é o teu objeto de desejo. Por que que os casais não querem ter filhos? Prazer pelo prazer. A tua esposa não é tua prostituta para te saciar. E acabou. É um martírio respeitar o corpo da esposa. É um martírio, diria até de sangue, de respeitar a própria namorada. Aqui eu vejo Pedro e a sua linda namorada, a Bia. Um martírio. Jovem Pedro não tocar na sua namorada. É um martírio. É possível, jovens que estão aqui, possível, Felipe, respeitar a tua namorada? É possível? Cristo vivo ressuscitado, se nós fizermos a experiência, somos testemunhas da experiência de Cristo, sim, é possível. E eu tenho certeza que jovens aqui podem dar a experiência, que é possível não ficar olhando pornografia. Celebração Jorge hoje é viver a castidade. Celebração Jorge hoje é olhar para uma mulher e ver a beleza da mulher, não um objeto de desejo, carnal simplesmente. Quanta maravilha nós podemos falar de São Jorge, não só uma devoção simples. Imagina, irmãos, esse martírio que hoje Cristo convida a todos, eu como padre também, a viver o celibato, o martírio de viver o celibato, de respeitar e não oferecer o meu corpo para outra pessoa, é um martírio. E nós somos chamados a sermos testemunhas. A palavra mártire significa ser testemunha. E às vezes, para respeitar uma mulher, nós temos muitos santos. São Jorge, Jesus Cristo, São José. Vivemos hoje, esse ano, o ano de São José. Um homem que teve uma mulher lá na sua cama e não fez nada com essa mulher. Respeitou a Virgem Maria. Peçamos, irmãos, que Cristo possa tocar no nosso coração, possamos nos converter como Saulo, de Saulo passar a Paulo. Que nós possamos ver o outro Cristo. Tudo o que você faz ao outro, você está fazendo a Cristo, seja o bem ou seja o mal. Possamos nos alimentar do verdadeiro pão da vida, que é a Eucaristia. Nós vamos nos alimentar agora. Cristo fala que é o pão que desceu do céu. Cristo nasceu em uma manjedoura. Já falei para vocês a raiz da palavra manjedoura. Manjedoura, sobretudo em italiano, diz mangiar. Mangiar é comer. Esse pão nós vemos em Belém. Belém significa casa do pão. Esse Cristo que nasceu em uma manjedoura morre em outra madeira para nos dar o pão da vida, esse pão da vida que nos alimenta. Peçamos hoje a intercessão de São Jorge, para nós vivermos o martírio da fé, o martírio de desapegar dos bens materiais e o martírio da castidade.